Graça e paz, irmãos, amém? Se coloque em pé no seu lugar com muita alegria no seu coração e vamos juntos louvar ao Senhor. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, declare isso, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Diga. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu quero consagrar, declare. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Diga. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez, declare isso bem forte, diga. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. De modo profético, declare isso, diga. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença, com um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Diga. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez, declare bem forte, diga. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Mais uma vez as vozes declaram, diga. Eu e minha casa
casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Espírito Santo de Deus, aleluia. Que alegria, que poderoso nós declararmos isso, irmãos, amém? Sente-se aí no seu lugar. Nós vamos nesse momento acompanhar com bastante atenção os nossos avisos da semana. Graça e paz, eu tenho um convite especial para você, sua célula, toda a sua família. Dia 25 de maio, às 19 horas, aqui no Templo da Primeira Igreja Batista em Paranaíba, nós teremos a nossa Terça Top, e eu estarei ministrando uma palavra com o tema A Verdadeira Liberdade. Você se sente preso a algum sentimento, alguma lembrança, quem sabe alguma dor, ou algum hábito que você deseja mudar? É possível que você queira ser usado como um canal de bênção para ser um libertador na vida de alguém que está preso. Então você é o meu convidado especial para juntos buscarmos a presença de Deus e sermos impactados pelo seu poder. Deus te abençoe, até lá. Quarta-feira e sábado nós temos células em vários lugares da cidade. Você é nosso convidado especial. Se você não faz parte de uma célula, mande uma mensagem em nosso WhatsApp. Tenho certeza que tem uma célula perto da sua casa. Sexta-feira, às 19 horas, nós temos a celebração Aviva Alfa para os jovens de 11 a 17 anos. E no sábado, às 19 horas, nós temos o culto da Juventude Aviva. Participe conosco, convide seus amigos. Domingo é dia de celebração em família. Nós temos 4 horários de cultos. Às 9 horas, com transmissão ao vivo, às 16h30, às 18 horas, com transmissão ao vivo e às 19h30. Venha e traga sua família. O nosso podcast É Bênção Ser Família no YouTube está incrível. Uma coisa muito importante é a maneira como nós tratamos os nossos pais na frente dos nossos filhos. Os pais precisam ser honrados na presença da família. Eles precisam ser tratados com consideração e honra, porque isso para eles também é importante. Então, na minha casa, meu pai, minha mãe, ele não pode ficar num canto, ele não pode ficar excluído, né? Ele precisa fazer parte, ele precisa ser incluído, ele precisa ser ouvido, é preciso deixar claro que eu e os meus filhos, nós queremos receber essa bênção. Ele ainda tem algo para nos dar, ele ainda tem algo para nos oferecer. Curta as nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas para você que está aqui presencialmente nessa celebração, para você que nos acompanha em nossas plataformas digitais. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Nesse momento nós vamos ter o privilégio de louvar o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Você vai observar que nas janelas nós temos os envelopes da cor azul, que você pode colocar aí também os seus pedidos de oração, colocar os seus motivos de gratidão. Também no próprio envelope tem os dados bancários da igreja para você realizar sua contribuição.
Para quem nos acompanha aí pelo YouTube, no canto inferior direito tem um QR Code que você pode aproximar o teu celular e vai gerar um link aí também com os dados bancários da igreja. No canto inferior esquerdo também tem os dados bancários, o Pix. Irmãos, é um privilégio nós louvarmos o Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Nós temos vivido dias desafiadores, mas também temos vivido dias de muitos milagres. Estarmos aqui nessa noite é prova do amor de Deus sobre as nossas vidas, amém? Essa chuva tão preciosa que regou a nossa terra, que vai abençoar tantas plantações, isso é prova do amor de Cristo, meu irmão. Então nós temos muitos motivos para sermos gratos ao Senhor. E nesse momento eu quero te convidar, pegue seu dízimo, pegue a sua oferta, vamos consagrar ao nosso Pai. Nós temos a convicção de que Ele tem cuidado de nós. E nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus. Vamos encher este ambiente de adoração ao nosso Senhor, através de um coração grato, amém? Pai, nessa noite de bênção, a Tua igreja está reunida, Senhor, e nós nos alegramos na Tua presença, nós nos alegramos em Ti. Nós não nos apegamos, Pai, às circunstâncias. Mais uma vez nós reafirmamos que a nossa alegria vem do Senhor. Pai, nessa noite nós queremos, ao consagrar o nosso dízimo, a nossa oferta, mais uma vez declarar que a nossa vida está em Tuas mãos, Pai. Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que nos sustenta, Pai, e nesse tempo de tantas adversidades, Senhor, nós declaramos: eis-nos aqui, Senhor, usa-nos como instrumentos abençoadores na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Nós declaramos, Pai, que Paranaíba é uma cidade próspera para a honra e o louvor da Tua glória. Nós declaramos que Paranaíba é uma terra de bênção, Senhor, uma terra de pessoas tementes a Ti, e nós declaramos, Pai, a Tua prosperidade sobre o Teu povo. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem planos de bênção para as nossas vidas, para as nossas famílias, e mais uma vez, Senhor, nós consagramos cada família aqui representada, Senhor, cada trabalho aqui representado, nós consagramos a Ti. Nós declaramos também uma palavra de bênção sobre as autoridades municipais. Ó Senhor, conduza, Senhor, o Teu povo debaixo do Teu favor e da Tua graça, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor tem planos de bênção para as nossas vidas, e nós mais uma vez abrimos o nosso coração para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Paizinho, por esse privilégio de Te louvar com o nosso dízimo e com a nossa oferta. É o que nós oramos no Teu santo nome, Jesus, amém. Você que está aqui presencialmente não precisa sair do seu lugar, os irmãos vão passar com a salva, e mais uma vez, irmãos, faça isso de todo o coração. É um privilégio louvarmos ao Senhor com o nosso dízimo e com a nossa oferta. E a
Deus, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E Senhor, durante este mês de maio, nós temos falado e ministrado, recebido a ministração do Teu Santo Espírito, sobre temas tão sensíveis, Senhor, que tem tocado em pontos que às vezes são tão dolorosos. Para algumas pessoas tem sido um tempo de cura, de tratamento. Para alguns irmãos tem sido um tempo que tem sido difícil, porque os assuntos são espinhosos e tocam em áreas que às vezes preferiam deixar quieto, parado. Mas Senhor, nós estamos aqui para Te pedir, ministra o nosso coração nesta noite. Fala conosco, Senhor. Nós não queremos ter áreas da nossa vida onde o Senhor não possa tocar. Por isso nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa vida e Te suplicamos, nos ensina, nos instrua, nos corrija. Nós precisamos da exortação e da correção que vem do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos plena liberdade para o Teu Santo Espírito operar aqui neste lugar, para operar em cada lar, em cada casa que está nos acompanhando por meio das nossas redes sociais. Eu envio, Senhor, uma palavra e eu libero o Teu povo para receber o Teu ensinamento, e eu os capacito para viverem de acordo com essa compreensão, com esse ensino que vem da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você veio. Nós estamos neste mês de maio, irmãos, com uma série de mensagens baseadas neste livro, O Poder da Bênção dos Pais. E nós temos, então, incentivado as pessoas a comprarem o livro. Você pode, adquirir o livro, é muito interessante a leitura. Mas eu quero incentivar você também a acompanhar as nossas ministrações, os testemunhos que a gente está compartilhando aí nas redes sociais, muito profundos, muito poderosos assim diante de Deus, tem edificado a nossa vida, né? Os nossos podcasts, né? Que agora nós também estamos fazendo e compartilhando aí uns bate-papos assim sobre esses temas de família, de bênção na família. Eu quero realmente desafiar você a aprender, a se instruir e a colocar em prática aquilo que você aprender. São ensinamentos baseados na palavra de Deus, na Bíblia. E nosso desejo, a oração, o desejo do nosso coração é que a sua casa seja um lugar de bênção, que a cultura da bênção seja implantada na tua família, na convivência dentro da tua casa, que a tua casa possa ser um lugar, como nós louvamos a Deus aqui, um lugar de bênção, um lugar de paz, que a tua família, a tua descendência realmente possa receber isso, de Deus, por meio da sua vida, você que está aqui e você que está em casa nos acompanhando e recebendo esses ensinamentos tão preciosos. Nós temos aprendido durante esse mês de maio que há 7 períodos que são muito importantes, são críticos para a bênção na vida de uma pessoa: a concepção, a gestação, o nascimento, a primeira infância, a puberdade, o casamento e o 7º é a velhice. E quando nós chegamos nesse 7º período de bênção, nesse 7º período que Deus planejou, que cada ser humano, cada pessoa seja abençoada, receba a mensagem de Deus sobre a sua identidade, sobre o seu propósito, destino de vida. Quando chega nesse 7º estágio, os papéis se invertem. Nos 6 primeiros estágios, nas 6 primeiras fases, desde a concepção até o casamento,
Os pais são o canal para abençoar os filhos. Na 7ª fase, na velhice, os papéis se invertem. Os filhos são o canal da bênção de Deus para a vida dos pais. Deus planejou que, assim como cada filho anseia receber uma palavra de um pai, de uma mãe: filho, eu te amo. Filho, eu reconheço o teu esforço, eu reconheço o seu valor, reconheço suas virtudes e as suas qualidades, as habilidades que Deus te deu, que não necessariamente são iguais às habilidades dos outros. Filho, você tem um futuro, você vai conquistar aquilo que Deus colocou de sonhos no teu coração. Assim como um filho deseja receber essas palavras de um pai, de uma mãe, um pai e uma mãe também, quando chega a velhice, deseja receber palavras de bênção dos seus filhos. Quando alguém chega ao final da sua vida, é natural, a última fase da vida, quando chega a velhice, é natural que haja algumas perguntas no coração, mesmo que inconscientemente. Que perguntas são essas? A primeira é: será que alguém ainda precisa de mim? Será que eu ainda sou útil para minha família? Será que eu ainda tenho algo para oferecer e para contribuir para aqueles a quem eu amo? Essa é uma pergunta que, mesmo que inconscientemente, está no coração de muitos pais. A segunda pergunta é: será que eu realmente realizei algo importante, algo de significativo na minha vida? Será que a minha existência teve um sentido? Será que eu estou deixando um legado que realmente importa para os meus filhos, para os meus netos? Eu já conversei com pessoas, irmãos, que ficam apavorados quando pensam que trabalharam uma vida inteira para conquistar um patrimônio e olham para os seus filhos e pensam: quando eu faltar, esse patrimônio não dura um ano, esse patrimônio não dura 6 meses. Porque todo o legado, todo o esforço daquela pessoa foi para deixar um legado apenas material. Se tudo que nós temos, irmãos, são os bens materiais, então nós realmente somos muito pobres. Não há nada errado em você querer deixar uma herança material para os seus filhos, desde que junto com essa herança material, um pai e uma mãe deixe também um preparo emocional, uma capacidade de lidar com a vida e um legado espiritual que não se limite apenas à existência nessa terra. Quando nós vamos deixando de ser meninos, e vamos avançando para a vida adulta, eu e a Divina, às vezes a gente brinca que a gente já está chegando ao meio século de vida. E eu sempre digo que eu estou me aproximando assim perigosamente do estatuto do idoso, Está ficando cada vez mais perto. Então a gente começa a entender algumas coisas que estão no coração de um pai, de uma mãe, porque, irmãos, a vida passa muito rápido. Parece que um dia desses eu pegava meus filhos no colo e sem ser ontem, no sábado anterior, eu casei meu filho mais velho. E foi algo que assim passou tão rápido. Então é natural que alguns questionamentos venham ao nosso coração. E eu me lembro dos últimos anos de vida do meu pai. Meu pai faleceu com 81 anos, já tem um bom tempo. Nós tínhamos uma diferença muito grande de idade. Quando eu nasci, meu pai tinha 57 anos. Então, quando eu cheguei ali pela adolescência, meu pai já tinha bem mais de 70. E praticamente tudo que eu pensava de uma maneira, meu pai pensava de outra. Então, era muito difícil o relacionamento. Mas em 1995, eu me casei. Ele faleceu em 97. E depois de casado, por algum motivo, eu me reaproximei do meu pai.
me reaproximei emocionalmente. Eu sempre convivia com meu pai, todos os dias, mas não tinha qualquer intimidade. E é interessante que nos últimos anos de vida do meu pai, pelo menos nesses 2 últimos que eu conversava com ele, tinha tempo para estar com ele, meu pai, ele começou a falar comigo. Meu pai era um homem, ele se comunicava, era comunicativo, mas com a família ele não tinha muita habilidade no tato, na conversa. Ele era um homem simples, era um celeiro, um sapateiro, e não tinha muito essa habilidade de transmitir uma palavra de bênção, até porque ele também não tinha recebido. Mas nos últimos anos de vida do meu pai, ele começou a contar da história da vida dele. Ele começou a contar dos anos dele, da infância, da adolescência, lá no norte de Minas, onde ele nasceu numa cidade que é a capital da cachaça, né? Se chama Salinas. Ele começou a contar das lutas, das dificuldades. Ele nasceu em 1916. E ele começou a contar das dificuldades quando eles saíram lá do norte de Minas, vieram para São Paulo. E tudo aquilo que ele tinha errado, tudo aquilo que ele tinha acertado, os perigos que ele já tinha passado, as coisas que ele tinha vencido, as lutas que ele às vezes tinha enfrentado e não tinha conseguido superar. E às vezes ele me contava a mesma história mais de uma vez. E eu achava muito interessante, porque era um homem que não era de muitas palavras comigo, e de repente ele começou a falar. E quando eu fui ler esse livro, eu fui entendendo melhor o que tinha acontecido com meu pai nos últimos anos da vida dele. No fundo havia uma necessidade de transmitir: olha, eu fiz algo, eu tenho um legado, há uma história de família, há uma história de vida que eu quero que você saiba. E às vezes, irmãos, nós nos deparamos com pessoas que, por um motivo ou por outro, se distanciaram do seu pai, da sua mãe, se desconectaram emocionalmente, se esfriou o relacionamento, não há qualquer intimidade. E nós temos aprendido que Deus planeja transmitir uma mensagem, uma resposta para o coração de cada pai e cada mãe que responda a essas perguntas: será que eu ainda sou útil? Será que alguém ainda precisa de mim? Será que eu fiz algo significativo na minha vida? A minha vida teve um significado? Deus planeja que os filhos sejam um canal para transmitir uma mensagem, uma resposta para essas perguntas ao coração de cada pai e de cada mãe. Por outro lado, o inimigo, o diabo, Satanás também deseja usar os filhos para transmitir uma mensagem para o coração de cada pai e de cada mãe. A mensagem de Deus é: pai, mãe, eu te aceito na minha vida, você é o meu pai, você é a minha mãe, eu quero conviver com você, você é bem-vindo na minha vida, eu te recebo na minha casa, nos momentos de alegria dentro da minha casa, eu quero que você esteja presente. A mensagem de Deus para a vida de um pai e de uma mãe é: pai, eu te respeito, eu te valorizo, eu honro você, eu posso te honrar pelas suas virtudes, pelas suas qualidades. Não quer dizer que eu não reconheça ou que eu não veja que você cometeu erros, mas eu não quero colocar o foco nos seus erros, eu quero honrar as suas virtudes, as suas qualidades, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir os seus conselhos, eu quero partilhar da sua experiência de vida, daquilo que você já viveu, pode ser útil para mim. Essa é a mensagem que Deus deseja que cada filho transmita para um pai e para uma mãe. Qual é a mensagem que o diabo deseja transmitir? Você é um inútil, você não tem mais qualquer valor, as coisas que você acha que sabe já estão ultrapassadas, eu te rejeito, eu não quero você perto de mim,
eu quero manter distância de você. Você não tem mais nada para me oferecer. Aquilo que você construiu, que você edificou, que você quer deixar para mim de legado, eu não quero, não faço questão. Essa é a mensagem que o inimigo deseja que um filho transmita para os pais. Agora, irmãos, qual é a reflexão que nós precisamos fazer? A reflexão é: qual é a resposta, qual é a mensagem que nós, como filhos, temos transmitido aos nossos pais? Qual é a mensagem que está chegando ao coração do meu pai, da minha mãe, que ainda está vivo, por meio das minhas atitudes? Nós temos encontrado tantos filhos que dizem assim: meu pai é uma pessoa difícil, ele saiu de casa, ele abandonou a família. Eu não posso ter muita proximidade com a minha mãe, porque ela é uma pessoa ignorante, ela não é crente, ela é isso, ela é aquilo. Irmãos, que mensagem nós transmitimos quando agimos assim? Que mensagem eu transmito para o coração de um pai e de uma mãe quando eu quero distância dele, distância dela? Eu estou transmitindo a mensagem de Deus ou estou transmitindo a mensagem do diabo? Eu e você, nós precisamos aprender a colocar em prática esses princípios da honra e da bênção que está na palavra de Deus, porque a maneira de abençoar um pai e uma mãe é honrando. Honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios capítulo 6, verso 2 e 3. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Mas nós encontramos pessoas que dizem assim: não, eu não quero esse convívio, eu não quero a proximidade, porque você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe. E muitas vezes, irmãos, nós temos visto que você precisa primeiro se curar, se tratar, para depois você poder realmente ter esse relacionamento com o teu pai e tua mãe. Às vezes nós começamos a aconselhar alguém que tem muita dificuldade com o pai e a mãe, por conta de coisas que aconteceram há 20, 30, 40 anos atrás. Mas hoje o problema está no coração daquela pessoa. E só há um remédio para restaurar um relacionamento entre um pai e um filho, um pai e uma filha, uma mãe e um filho, uma mãe e uma filha. Ou até mesmo ressuscitar um relacionamento que já morreu, que já acabou. E esse remédio chama-se perdão. E muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: mas como que eu vou perdoar? Porque ela continua com os mesmos comportamentos, com os mesmos erros, as mesmas falhas. Meu pai saiu de casa porque ele bebia, batia na minha mãe, batia na gente, e já se passaram 20 anos, ele continua bebendo, e ele continua fazendo as mesmas coisas. Como que eu vou perdoar esse pai que abandonou e sumiu? Como que eu vou perdoar essa pessoa que nunca tomou uma única atitude de querer mudar? E nós nos esquecemos, irmãos, que nós precisamos separar a identidade do comportamento. Talvez esse pai, essa mãe nunca mude esse comportamento, mas a Bíblia não manda você honrar o pai e a mãe que é bom, o pai e a mãe que age de uma maneira que é agradável para você. A Bíblia diz para honrar pai e mãe, ponto. E nós às vezes também nos esquecemos que Deus nos amou e nos
entregou o seu único filho Jesus na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda éramos pecadores. Romanos, no capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz isso: que Deus nos amou, que Deus entregou o seu único filho para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Em Efésios a Bíblia diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. E sabe o que acontece com a gente? A gente quer receber, a gente aceita o perdão de Deus. Ele nos amou e nos perdoou de maneira incondicional, quando nós não queríamos nem saber dele, e Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Mas nós queremos exigir de um pai e de uma mãe que ele mude primeiro, que ele primeiro se corrija, porque aí então nós vamos amar e vamos perdoar. Aquilo que Deus nos dá de graça, nós às vezes negamos para um pai e uma mãe. E às vezes nos questionamos por que algumas coisas na nossa vida não fluem. Por que algumas coisas na nossa vida não caminham? Querido, você precisa entender que a bênção é uma chave. Nós temos repetido isso desde o primeiro domingo de maio. A bênção é uma chave que abre portas no mundo espiritual. Abre portas na vida dos filhos, naquelas 6 primeiras fases que nós mencionamos. Mas também abre portas na vida dos pais, quando eles já estão idosos. Queridos, eu tenho aprendido algo que é muito precioso. Quando você pede para Deus abrir uma porta na tua vida, Ele não vai lá e abre a porta. Sabe o que Ele faz? Ele te dá uma chave para você ir lá e abrir a porta. Preste bem atenção. Quando você tem um problema conjugal, normalmente Deus não vai lá com uma varinha de condão e faz acabar os conflitos. Deus te dá uma chave. Ele põe alguém na tua vida que te ensina algo. Ele te dá um curso, você ouve uma mensagem, você vem nas tuas mãos um livro com um ensinamento que é útil para você colocar em prática e poder então corrigir aquilo que está errado no teu casamento. Quando você tem uma luta na vida financeira, Deus não vai lá e faz você ganhar na loteria. Até porque a maioria das pessoas que ganham na loteria, depois de um tempo não tem mais nada. Mas Deus às vezes coloca na tua vida alguém que te dá um conselho: olha, você precisa ter fidelidade, você precisa ter disciplina para administrar a tua vida financeira, você precisa saber ouvir conselhos, parar de agir por impulso, e Deus vai colocando chaves na tua mão, que você vai abrindo as portas da tua vida financeira. E aí você pode empreender, e aí você pode investir, você pode poupar, mas Deus não vai fazer chover dinheiro na sua cabeça para pagar as tuas contas, mas Deus te dá a chave. Entenda isso, irmão. Quando você precisa que abra uma porta na tua vida, Deus te dá a chave, e você precisa tomar a iniciativa, você precisa dar o primeiro passo. E na vida familiar não é diferente. Você está aprendendo neste mês de maio uma chave poderosíssima. Você está recebendo essa chave nas tuas mãos. O poder da bênção dentro da tua casa. Há umas 2 semanas eu ouvi um testemunho que me deixou assim muito impactado. E olha que já não é muita coisa que anda me impactando esses dias. Mas eu ouvi um testemunho faz umas 2 semanas que realmente fiquei impactado. Há uns 10 anos atrás, nós começamos a fazer aqui os primeiros seminários Veredas Antigas. Esses ensinamentos do livro O Poder da Bênção dos Pais, muitos deles nós ouvimos e aprendemos lá no seminário Veredas Antigas. E eu me lembro de um testemunho de um casal na nossa igreja, que
lá 10 anos atrás, no momento das ministrações, Deus trouxe à memória daquela irmã um fato que tinha acontecido há muitos anos. Ela se lembrou que quando ela tinha 13 ou 14 anos, ela começou a namorar escondido. O namoradinho é o que é o marido dela atualmente. E naquela época, todas as pessoas da cidade aqui em Paranaíba, à noite elas iam para a Praça da República. E o pai dela descobriu o namoro. A cidade era muito grande, né? Só tinha a Praça da República para ir, logo ele descobriu. Alguém dedurou. E aquele pai foi à Praça da República, pegou a sua filha adolescente, e ele deu lá umas cintadas nela, ou umas varadas, eu não me recordo o detalhe, na frente, segundo ela, da cidade inteira. Pegou ela pelo braço e levou para casa. E aí, quando essa irmã participou do Seminário Veredas Antigas, já tinha mais de 40 anos, então cerca de 30 anos tinham se passado. O fato em si já tinha até se perdido na memória, mas ela e o pai não tinham relacionamento. Eles não tinham convívio de intimidade. Eles tinham um convívio, bom dia, boa tarde, oi, tudo bem, um ia na casa do outro, mas era frio, era distante. E ela compartilhava que ela sentia que na vida dela tantas coisas, tinha tudo para dar certo, mas não ia, mas não prosperava. E quando ela saiu desse seminário, ela tomou uma decisão. Ela procurou o pai, e ela abriu o coração, e ela pediu perdão ao pai, porque desde aquele dia ela carregava uma revolta com o pai, uma rejeição com o pai, e o pai percebia. E é interessante, irmãos, que ela conta que quando ela disse isso para o pai, que ela havia ficado muito envergonhada e se sentido muito humilhada na frente dos seus amigos, das pessoas da cidade, por apanhar na frente de todo mundo, e que ela liberava perdão sobre a vida do pai, mas ela também pedia perdão, porque a partir dali ela passou a desonrar o pai com as suas atitudes. Para surpresa dela, o pai disse assim: filha, desde aquele dia eu tenho esperado um momento para a gente conversar sobre esse assunto, e eu quero te pedir perdão, eu errei com você naquele dia. Aquele pai esperou por mais de 30 anos, porque ele não achava jeito de chegar na filha, e de chegar no genro, e pedir perdão por aquela atitude que ele tinha tido lá atrás. Mas o que mais me impactou não foi isso. O que mais me impactou é que há 2 semanas, essa irmã não mora mais aqui em Paranaíba, mudou-se daqui, mas ela veio 2, 3 semanas atrás, esteve em casa, e ela contando lá para a Divina e eu ouvindo. E ela disse assim: olha, eu decidi fazer um momento de honra para o meu pai. Então eu preparei uma mesa lá em casa, e eu fiz algo que ele gosta. Eu preparei tudo de maneira a agradá-lo, e eu fiz um momento para honrá-lo, para reconhecer o valor dele, as coisas boas, as qualidades dele. Ela disse para a Divina assim: eu sei que meu pai tem defeitos, mas eu quis honrar as virtudes dele, que são muitas. E eu honrei o meu pai, e eu abri a minha boca e abençoei a vida do meu pai, e depois eu falei de Jesus para ele. E aquele pai se converteu na mesa da filha, dentro da casa dela. E isso me impactou, porque pensa num homem que não podia nem ouvir falar de crente, não suportava nem ouvir falar de igreja, e aquele homem entregou a sua vida a Jesus. E eu quero deixar uma palavra para você que tem pais que não são cristãos. Talvez a chave da conversão do teu pai ou da tua mãe está na tua mão. Essa chave se chama honra. Talvez a chave que vai trazer salvação para o teu pai ou para a tua mãe é a bênção
por meio da honra. Não é o primeiro e tenho certeza que não vai ser o último testemunho que nós ouvimos. Ouvi um testemunho essa semana de uma irmã, que depois que ela começou a honrar o pai, esse pai ainda não se converteu, mas ele era alcoólatra, abandonou a bebida. Ele abandonou a bebida depois que a filha teve um momento de conserto com ele. Porque a bebida na vida daquele homem, muito provavelmente, era uma fuga do sentimento de culpa que ele carregava. E como é que eu posso fazer isso? Como que eu posso abençoar os meus pais na velhice? 4 sugestões que nós podemos aprender aqui do livro. A primeira: escreva uma mensagem para homenagear e comunicar ao seu pai e à sua mãe gratidão e respeito. Escolha um momento significativo para ler isso para eles. Há pessoas que têm dificuldade para se expressar. Escreva algo. Hoje em dia também está muito na moda gravar um vídeo, né? Gravar alguma coisa. E eu tenho visto pessoas, irmãos, não é brincadeira, eu tenho visto pessoas que gravam dancinha no TikTok, grava gracinha na internet, grava tanta bobagem. Mas se você disser assim, olha, grava uma homenagem para o teu pai, para a tua mãe. Ah, não, eu morro de vergonha. Às vezes o que está te travando é a falta de perdão. Às vezes o que está te travando é porque você precisa se curar e se consertar com esse pai e com essa mãe. Tem gente que não tem vergonha de nada. Vergonha no sentido assim, não tem inibição. É uma pessoa que se comunica, é uma pessoa que tem capacidade de se expressar, mas quando envolve a família, quando envolve um pai, uma mãe, um filho, a pessoa se tranca, a pessoa se fecha. Coloque isso diante de Deus, vença isso na tua vida. Prepare um momento para honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Segundo, dê ao seu pai e à sua mãe um lugar de honra, de consideração no seu coração. Comunique a mensagem de Deus de que eles são necessários e têm valor na sua vida. Demonstre que você deseja ouvir a opinião deles. É lógico que nem sempre você vai seguir a opinião de um pai ou de uma mãe, mas busque conselho. Ouça o que eles têm a dizer. Demonstre a eles que eles ainda têm algo a contribuir na sua vida. Eles ainda têm algo a dizer. Quando eu ouvia o meu pai nos 2 últimos anos da vida dele, ele me disse algo, irmão, que eu não sabia. E se eu não tivesse tirado tempo para ouvir meu pai, eu talvez não teria essa informação. Ele contava da história da vida dele, da família dele. E ele então contou para mim que o meu avô, de quem eu herdei o nome, né, meu avô se chamava Plácido de Souza, por isso eu me chamo Plácido de Souza Neto. Meu avô, ao se casar com a minha avó, era muito pobre. E a família da minha avó tinha algumas fazendas no norte de Minas, mas aquela família havia conquistado aquelas terras por meio de crimes, por meio de assassinatos. E o meu avô, sabendo disso, quando ofereceram a ele uma parte daquelas terras, ele disse: não, eu não quero. Eu não vou contaminar a minha descendência com algo que foi adquirido com sangue inocente. E meu pai contava isso. E o meu avô, que também era celeiro e sapateiro como meu pai, morreu materialmente pobre. Mas eu olho hoje para a minha família, eu olho para os meus tios, para os meus primos, e eu vejo como que a decisão desse homem de não se contaminar deixou um legado de bênção para a descendência, para nós, que colhemos tantas coisas que nós não plantamos. Então você precisa ouvir dos seus pais. Quantos filhos, ouvindo os pais, entenderam de onde vem um legado de bênção ou perceberam de onde vem um legado de maldição? Então você precisa estar atento àquilo que os teus pais têm para dizer. Trate o seu pai e a sua mãe com honra, respeito diante dos seus filhos, diante da sua família. A Bíblia diz lá em Gálatas 6:7 que aquilo que o homem semeia,
Aquilo que o homem semear, é isso que ele vai ceifar, é isso que ele vai colher. Os seus filhos estão olhando para você, para ver como é que você trata o seu pai e a sua mãe, porque muito provavelmente é assim que eles vão tratar você, quando você estiver idoso, quando eles estiverem adultos. Seus filhos estão olhando. Como é que você trata os seus pais? O que é que você está semeando hoje para quando você estiver idoso? Para quando você estiver chegando à fase final da sua existência aqui nessa terra. Não é o final da vida, né? Porque a vida, nós temos vida eterna com Deus. Mas da tua existência terrena. E em quarto lugar, dê apoio espiritual, emocional e material, se for necessário, aos seus pais, por meio de orações, de visitas, de intimidade, de amizade, e se for necessário até mesmo de algo material. Eu observo muito no relacionamento da minha mãe. A minha mãe, o que ela mais demanda de mim, nem são as coisas materiais. A minha mãe, ela tem uma vida muito simples e ela é acostumada com essa vida, ela não reclama da vida que ela tem, que é uma vida muito simples. Mas uma coisa que eu percebo que é muito importante para ela é a minha atenção, é a minha presença. Se ela tem que tomar uma decisão que envolve ler o que está em um papel, um documento, tomar uma decisão que envolva uma repartição pública, qualquer coisa, mesmo que alguém já tenha explicado tudo para ela, ela já tenha entendido, ela quer me ouvir também. Ela quer que eu diga para ela que realmente é daquele jeito, ela pode fazer. Ela precisa dessa segurança. As palavras que eu posso dizer para minha mãe, que mais abençoam o coração dela nessa fase da vida que ela está, eu tenho percebido isso, é dizer assim: mãe, eu vou cuidar de você, não se preocupe. Queridos, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Pai dos céus que provê para a nossa vida o que nós precisamos. Mas se você tem pai e mãe que estão vivos, é seu dever cuidar do teu pai e da tua mãe. Isso também faz parte da honra. Você que é filho, você que é filha, também é uma maneira de abençoar o seu pai e sua mãe, cuidando dele. Ah, mas o meu pai e minha mãe têm muito mais condição financeira do que eu que preciso da ajuda dele. Mas você tem um dever de dar apoio espiritual e emocional ao seu pai e sua mãe, porque lembre-se que todos nós na velhice, nós temos essa pergunta: será que eu ainda tenho valor? Será que aquilo que eu fiz na vida é significativo? E a resposta para essas perguntas muitas vezes não vai ser por algo material, mas por meio de um apoio emocional e espiritual. Entenda que filhos que não abençoam os pais nunca serão abençoados por eles. Há portas na vida de um filho, na vida de um pai, que somente serão abertas com essa chave da bênção. Há portas que a honra e a bênção abrem, que nem mesmo as suas orações podem abrir. Porque você sabe perfeitamente que há orações que a desobediência impede de ser ouvida. E eu quero convidar você nesse instante a assistir rapidamente 2 testemunhos. Existem muitos outros que a gente gostaria de compartilhar, mas eu quero convidar você a assistir esses 2 testemunhos de irmãs aqui da nossa igreja, que colocaram em prática esses ensinamentos, prepararam um momento, um tempo de concerto, de honra e de bênção com seus pais. E o que essas irmãs têm para nos compartilhar nessa noite? Pode colocar os 2 na sequência, vamos apagar aqui as luzes. Graça e paz, irmãos, eu sou a Mônica, casada com o Beto há 32 anos, tenho 2 filhos
e estou aqui para contar a minha história de vida. Tudo começou, né, com um namoro precoce. Eu comecei a namorar o Beto, eu tinha 12 anos e aos 16 anos eu engravidei. Engravidando, logo eu me casei, logo em seguida eu me casei, nós nos casamos, mas foi uma situação bem desagradável e no qual os meus pais ficaram muito tristes, muito decepcionados com a atitude que nós tivemos. E 30 anos depois, eu tive a oportunidade de ler o livro O Poder da Bênção dos Pais, no qual já impactou o meu coração logo nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos. O Espírito Santo já foi me mostrando as coisas que eu tinha que voltar aos caminhos, às veredas do Senhor, para estar fazendo o conserto na minha família. Fiz conserto com o meu filho, que foi gerado fora do casamento, colocando ele dentro da aliança do casamento. Pedimos perdão a ele por ter acontecido pela concepção fora da aliança do casamento. Foi um momento muito emocionante, um momento de bênção e um momento de conserto. Logo após, nós fizemos um momento também com a minha mãe, porque o meu pai já tinha falecido e eu senti a necessidade, o desejo no meu coração de estar fazendo um concerto também com a minha mãe. Preparei um momento especial e nesse momento eu falei para ela, pedi o perdão para ela por ter levado a desonra para dentro da casa, por ter envergonhado ela, envergonhado toda a família. E isso foi algo que impactou muito, que nos emocionou muito. Ela me perdoou, ela também acabou me pedindo perdão por ter falado palavras que machucaram o meu coração, tomado algumas atitudes que por 30 anos também machucou meu coração. Então foi um momento de cura, um momento de libertação, um momento de bênção. Ela orou sobre a minha vida, sobre a vida do Beto, abençoando o nosso casamento. Logo em seguida, nas próximas semanas, nós também fizemos um evento parecido com a minha sogra e o meu sogro. Também pedimos perdão por ter levado a desonra, por ter levado a vergonha dentro da casa deles, e eles também ficaram muito emocionados, nos perdoaram, oraram por nós e nos abençoaram. E como a palavra nos ensina também que nós precisamos honrar os nossos pais, eu também fiz um momento muito especial para minha mãe. Eu fiz uma festa surpresa para ela, quando ela completou 70 anos, eu reuni os irmãos dela, fiz uma festa surpresa, falei para ela o quanto ela era especial na minha vida, o quanto ela me ensinou, agradeci a ela por tudo que ela fez por mim, e foi um momento maravilhoso. Foram momentos que realmente impactaram a minha família e fizeram a diferença. Deus restaurou a minha família e pode restaurar a sua também. Uma nova história Deus escreveu na minha vida e ainda está escrevendo. Faça a sua história ser diferente também. Volte aos caminhos do Senhor. Graça e paz, igreja. Meu nome é Juliana e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos a transformação que o Senhor fez na minha vida através do poder da bênção, que parece uma palavra tão pequena, e tão insignificante, mas com uma proporção gigante na vida de uma pessoa, e ela pode transformar toda uma história, assim como fez comigo, como foi na minha vida. Eu passei por um processo durante um tempo até poder entender o quanto eu precisava da bênção do meu pai, porque durante esse processo a minha mente foi se abrindo e eu pude observar o quanto me fazia falta algumas coisas, o porquê que a minha vida era travada e algumas coisas não aconteciam.
áreas do tipo trabalho, ministério e até mesmo um relacionamento com Deus. Isso para mim era algo muito difícil e eu não conseguia entender por quê. E o medo era dominante, na verdade ele era o ator principal da minha história. E foi quando eu descobri essa fase, essa parte de que eu precisava me encontrar como pessoa, eu fui para o discipulado, né, onde a minha discipuladora me orientou de como seria esse processo. E durante uma conversa, né, em discipulado, ela me disse o seguinte: filha, quando o relacionamento com o Pai da Terra não flui, automaticamente o relacionamento com o Senhor também não vai fluir. E eu tomei essa lição para minha vida, é algo do qual eu jamais vou esquecer. E a partir daí eu fui em busca de respostas para perguntas tipo quem eu sou, para que eu sirvo, qual que é o meu propósito. E eu precisava entender por que as coisas não aconteciam. E durante esse tratamento eu fui levada a imaginar que eu deveria ter um tempo com o meu pai para poder tratar esses assuntos que ainda estavam pendentes. Até então eu não sabia a causa, porque eu tinha esse sentimento. Eu descobri que durante a concepção, né, no ato de concepção da minha vida, eu absorvi um sentimento de rejeição que eu carreguei durante 42 anos para poder chegar até a fase da cura, né? E foi quando eu resolvi ter um momento com os meus pais, né, que intitulei como um momento de honra com eles e que aconteceria no meu aniversário, na data em que eu completaria 42 anos, no dia 14/11 de 2020. Eu convidei os meus pais, os meus irmãos, para que pudéssemos celebrar, né? Esse é o momento em que eu iria conversar com meu pai e ter um acerto com ele. Eu fui orientada, né, pelo meu esposo a colocar no papel tudo que eu gostaria de falar, e assim eu fiz. E no momento em que eu fui escrevendo, o Senhor veio me mostrando e veio me curando, veio derramando óleo na ferida que estava aberta e ela foi cicatrizando, foi se fechando. E ali, sozinha no quarto, eu fui curada. Foi uns dias antes da festa, Deus já havia me curado. E no dia da celebração, eu pude compartilhar com toda a minha família que durante a minha vida eu havia tido esse sentimento de rejeição. Eu tive uma oportunidade, assim, acho que única, de pedir perdão para os meus pais, de pedir perdão para o meu pai, para minha mãe também, e de dizer para eles que eu os perdoava também. Eu liberei perdão sobre a vida deles e eles me perdoaram também, e foi assim algo extraordinário que fez uma grande diferença. Naquele momento os meus irmãos também se aproveitaram, tiveram um tempo de acerto com meu pai, enfim. Meu pai veio, liberou a bênção sobre as nossas vidas, fez uma oração e a partir dali a nossa vida mudou como família. Eu acredito que não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos também. E hoje, se vocês me perguntarem, Juliana, quem você é e qual o seu propósito, eu vou dizer o seguinte: eu sou Juliana, sou filha de Deus. E o meu propósito é anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tudo é dele, por ele e para ele. Eu descobri que não importa como as coisas começam, e sim como elas terminam. E eu hoje sei que eu tenho identidade, a minha identidade é de filha. E eu gostaria de incentivar vocês a buscarem esse tratamento também, porque faz uma grande diferença na nossa vida. E poder estar perto de Deus e poder chamá-lo de Pai, sem nenhuma restrição, faz uma grande diferença. Então que vocês possam, através do meu testemunho, que vocês possam também buscar essa cura, que hoje eu posso dizer que eu sou filho. Glória a Deus. Queridos, esses testemunhos nos ensinam algumas coisas. Uma coisa que nós podemos aprender muito claramente é que o passar do tempo por si só não traz cura. Você viu uma irmã compartilhando que carregou um sentimento por 42 anos
Você viu no outro testemunho da irmã Mônica, compartilhando que por mais de 30 anos, algo ficou sem ser consertado, sem ser tratado. O passar do tempo só traz idade, não traz cura. O que traz cura é o tratamento. É ser tratado, é às vezes colocar o dedo em uma ferida que está dolorida, que está infeccionada. Mas nós precisamos disso, precisamos ser curados. Eu quero nesse instante fazer um tempo de oração. E eu quero orar primeiro com você que é filho. A irmã Juliana compartilhou um ensinamento muito poderoso que ela aprendeu no discipulado. Que quando o nosso relacionamento com o Pai dos céus, o Pai eterno, não flui, quando o nosso relacionamento com o Pai da terra não flui, o relacionamento com o Pai do céu também é afetado, também é influenciado. Como é que você pode ter um bom relacionamento com Deus se você não tem um bom relacionamento com o seu Pai aqui da terra? Se a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou começa como Pai Nosso. Talvez você perceba que há áreas na sua vida que precisam fluir, que estão travadas, que estão de alguma maneira presas em algo que aconteceu na sua vida. E esses testemunhos também nos ensinam que não adianta você ficar tentando tapar o sol com a peneira. Você precisa voltar lá onde as coisas começaram, lá onde a coisa se desconectou, lá onde a ferida surgiu, onde a mentira de Satanás entrou na sua vida, e você precisa corrigir. Então eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar nesse instante por você que é filho. Você que é filho e percebe que você precisa ter um momento desse de conserto. Você precisa ter um momento assim com o teu pai, com a tua mãe. Talvez você, filho, o teu pai ou a tua mãe já não estão mais aqui, já partiram desta existência terrena, mas você pode ter esse momento de conserto diante de Deus. Muitas coisas que eu precisei tratar na minha vida, eu precisei tratar diante de Deus, porque o meu pai já havia falecido. E eu quero dizer para você que o Pai eterno, o Pai dos céus, Ele está presente aqui. A Bíblia diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. Deus está presente. E Deus pode trazer para você essa cura, esse perdão que você precisa, você sabe que você precisa. Se você deseja receber uma oração como filho, para que você possa diante de Deus realmente fazer esse conserto. Se você deseja receber uma oração para que Deus te capacite, para que você tenha um tempo de conserto com teu pai, com a tua mãe, como essas irmãs compartilharam aqui, preparar um momento, te dar as palavras, te dar essa condição de fazer isso. Se você deseja receber essa oração, eu quero que você se coloque de pé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Não se preocupe com quem está do teu lado. Você sabe se há áreas na tua vida que você precisa avançar. Você sabe se há áreas na tua vida que você realmente ainda precisa tratar. E eu quero orar por você em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu amado Pai, eu oro, Senhor, pela vida de cada filho, cada filha que teve a coragem de se colocar de pé. Senhor, para alguns até mesmo se colocar de pé já não é fácil. Até mesmo admitir que precisa tratar isso na sua vida é um passo tão difícil, Senhor. Mas eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a vida de cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu dou uma ordem no mundo espiritual. Oh Deus, todo espírito que amarra, que aprisiona o coração dos teus filhos, ó Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, há filhos aqui que precisam fazer esse conserto,
mas aquele pai, aquela mãe não está entre nós, ou ele mesmo nem sabe onde está. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu libero uma palavra agora do Senhor para o coração desse filho, dessa filha. Filho, você está perdoado. Filha, eu te perdoo. Receba o perdão de Deus. Deus está aqui para derramar o bálsamo sobre a tua vida, o bálsamo que vai trazer a cura que você tem buscado. Em nome de Jesus, Senhor. Cada filho, cada filha que está aqui, que tem um pai, uma mãe que está vivo e ele precisa, ele sabe que precisa, ela sabe que precisa desse conserto. Capacita, Senhor. Prepara o momento. Coloca as palavras, Senhor, na boca desse filho, na boca dessa filha. Que a unção do Teu Santo Espírito flua pelos lábios desse filho, dessa filha. Que em primeiro lugar é filho do Senhor, é filho de Deus, é uma filha de Deus. Senhor, se há pessoas que estão em casa e que foram tocadas por esta palavra, eu libero sobre elas também uma palavra de bênção. E eu declaro que elas também terão a oportunidade de um concerto com esse pai, com essa mãe. E Senhor, haverá uma transformação na geração delas, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que se o Senhor Jesus não voltar antes, daqui a alguns anos, quando nós fizermos um momento assim, pouquíssimos filhos vão se colocar de pé, porque eles já terão recebido uma bênção na mesa em casa. Eles já terão recebido uma bênção no quarto antes de dormir. Eles já terão recebido uma bênção do seu pai, da sua mãe, num momento, numa cerimônia preparada especificamente para ele, especificamente para ela. Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora haja uma transformação, ó Pai, na descendência e na posteridade de cada filho, cada filha que se colocou de pé aqui agora. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Eu quero fazer mais uma oração. Nosso horário está avançado, mas dá tempo da gente fazer mais uma oração. Eu quero orar por você que é pai, por você que é mãe. Pai, mãe, você tem uma chave nas tuas mãos. A chave da bênção sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Eu tenho conversado com pais que olham para a vida dos seus filhos e dizem assim: mas o que está acontecendo? E eu quero dizer para você que Deus te deu uma chave hoje. Deus te deu uma chave ao longo deste mês de maio. E eu quero desafiar você que tem palavras às vezes para tantas pessoas, tem facilidade na sua vida profissional, tem facilidade para se expressar, mas quando é com seus filhos parece que as coisas não fluem, a comunicação não vai, as palavras que saem são palavras de crítica, de cobrança. Eu quero dizer para você, pai, mãe, não parta desta terra sem liberar uma palavra de bênção sobre a tua descendência. Existem bênçãos que Deus preparou para que você profira na vida do teu filho. Existem palavras que o teu filho espera ouvir de você, pai, de você, mãe. Não é de um pastor, não é de um líder, não é de um professor, são palavras que ele precisa ouvir de você. Eu quero desafiar você a chegar em casa e ler o capítulo 49 de Gênesis, para que você entenda o poder que há nas palavras de um pai. Em Gênesis capítulo 49, Jacó chama os seus filhos e os netos, os filhos de José, e ele libera sobre cada um deles uma palavra de bênção. Essa era uma família muito complicada, muito cheia de conflitos. Os irmãos tinham vendido José como escravo, e Jacó está chegando ao fim da vida lá no Egito, e ele olha para cada filho, e ele conhece os defeitos de cada filho, mas ele declara as virtudes de cada um deles, as qualidades e as habilidades, e ele lança uma palavra profética sobre o futuro dos seus filhos. E é interessante que ele lança uma palavra sobre a vida de Judá.
E sobre a vida de Judá, olha o que ele fala em Gênesis 49, verso 10: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do governante entre os seus pés, até aquele a quem pertence venha, e a ele a obediência das nações. Jacó está profetizando sobre a vida de Judá, lá em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia. E quando você chega em Apocalipse, capítulo 5, verso 5, o apóstolo João tem uma visão, e Deus mostra a ele o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Da descendência de Judá nasceu de uma virgem o nosso Salvador, e um pai, milhares de anos antes, já tinha visto isso e profetizado isso. Deus tem uma palavra para profetizar sobre a vida do teu filho, pai, da tua filha, mãe. Deus tem uma palavra que você precisa liberar sobre a vida e o futuro dele. Às vezes aquilo que ninguém mais está vendo, nem esse filho está vendo, mas Deus está vendo e vai revelar a você, e você vai profetizar sobre a vida desse filho. Você pai, você mãe, que deseja receber uma oração para que Deus te capacite para abençoar os teus filhos. Nós já recebemos palavras esse mês inteiro, e talvez você sinta às vezes uma dificuldade para abençoar os teus filhos. Eu quero orar por você. Se coloque de pé. Em nome de Jesus eu quero orar sobre a tua vida, para que Deus te capacite para você liberar uma palavra de bênção sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha. Você que está em casa, se você deseja uma oração, feche seus olhos, eu vou orar por você também. Oh Deus, em nome de Jesus, eu te louvo pela tua presença, Senhor, neste lugar, nesta noite. E eu oro, Senhor, pela vida de cada pai, de cada mãe que está aqui, Senhor, e demonstrou aqui com esse gesto de se colocar de pé, esse desejo: eu quero abençoar minha descendência, eu quero abençoar esse meu filho, essa minha filha. Eu quero, Senhor, liberar uma palavra que possa autorizá-lo a prosperar, que possa autorizá-la a conquistar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, no coração dela. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo esse pai e essa mãe que está aqui agora. Eu abençoo esse pai e essa mãe que está em casa acompanhando. Em nome de Jesus, dá a eles, Senhor, a capacitação sobrenatural do teu Santo Espírito, para discernir aquela mensagem, aquilo que o Senhor quer transmitir para a vida desse filho. Ah, Deus, eu profetizo, Senhor, eu declaro sobre a vida da tua igreja, Senhor, talvez chegue um tempo em que fechem os templos por causa da perseguição, mas, Senhor, eu declaro que em cada casa haverá conversões, em cada lar haverá uma igreja, em cada casa haverá, Senhor, um pai e uma mãe que vai anunciar o reino de Deus, que vai anunciar a salvação em Jesus, e ninguém pode parar uma igreja que se multiplica dentro dos lares. Senhor, eu declaro que essa é uma igreja de famílias abençoadas, e essa bênção, Senhor, vai fluir por meio de cada pai, de cada mãe que se coloca de pé nesta noite. Cada pai, cada mãe que está em casa agora, buscando a tua face em oração. Eu declaro a tua bênção sobre essas famílias. Eu declaro, Senhor, um tempo, oh Deus, de bênção e de honra em cada lar, em cada casa, no poder do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé, você que está sentado. E eu quero encerrar com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do amado Espírito Santo de Deus esteja com você, esteja com a tua família, com a tua casa. Você tem uma família, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Deus te concedeu. Esteja com a tua descendência, com a tua posteridade agora e para todos
todo sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vá em paz, tenha uma semana cheia da presença de Deus na tua vida, meu caro. Deus te abençoe.